Eu tenho certeza que você não estava utilizando as bandas de Bollinger da forma correta, ou pelo menos não estava utilizando o seu potencial máximo para melhorar as suas performances na Bolsa de Valores, nas suas operações. Me chamo Matheus Lima, eu sou analista CNPI e eu vou até o final desse vídeo te mostrar todas as formas de ganhar dinheiro utilizando bandas de Bollinger e todas as principais estratégias, não somente aquelas populares que você já conhece. Eu vou te mostrar tudo sobre essa ferramenta. Então já dá o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Então bora lá. Eu já estou aqui na minha tela com uma banda de Bollinger de 20 períodos tradicional. Essa é aquela que quando você coloca na plataforma, quer uma banda de Bollinger, é essa ferramenta, é dessa forma que ele vem, colocando uma média de 20 períodos e aí partindo disso calculando um desvio padrão de 2. A forma mais comum que a gente conhece, você provavelmente já deve ter visto ali, o setup da Paula, essas coisas. Eu não vou aqui ficar, né, cantando essa musiquinha da festa da Paula, mas eu vou te mostrar como que essa estratégia funciona, e essa é a mais popular, mas depois essa é o que a gente chama de FD, e a gente tem a só F e tem a FDF, que são essas três principais que eu vou trazer para vocês. E obviamente eu vou trazer alguns ajustes da banda de Bollinger para você melhorar ou simplesmente para aperfeiçoar ali um pouquinho o seu operacional com essas médias. A banda de Bollinger, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada tanto para a identificação do início da tendência quanto para a reversão de movimento quando o preço está fora da banda. Entende-se, pessoal, que acho que é 92 ou 96% das vezes, quando você usa desvio padrão de 2, 96% das vezes o preço vai estar negociando dentro da banda, ou seja, quando está fora da banda, entende-se que ele é uma movimentação exagerada, digamos assim. Mas existem duas coisas que podem acontecer: o preço pode voltar para dentro da banda, ou a banda simplesmente continuar abraçando o preço depois de um tempo. Igual retorno à média, você pode ter o preço realmente voltando à média, ou você pode ter simplesmente a média vindo buscar o preço e ele não ter saído do lugar de nenhuma forma. Então a estratégia fecha fora e fecha dentro, ela é muito utilizada para a gente identificar a reversão de movimento. Óbvio que eu poderia vir aqui só com vocês e falar: olha esse momento aqui, ó, que fechou fora, fechou dentro, e aí subiu só mais um pouquinho, colocaria um stop aqui acima, pô, e depois que de novo, né, gráfico parado, aceita tudo. E simplesmente ignorar todas as outras vezes em que ele fechou fora, fechou dentro e o mercado continuou subindo. Mas existe um porém. Essa estratégia, já anota isso que é dica, hein? Anota isso que isso aqui já é importante. Essa estratégia do fecha fora, fecha dentro funciona muito melhor quando você já tem as bandas trabalhando com uma amplitude um pouco maior, quando você tem um mercado um pouco mais amplo. Ela não funciona tão bem quando você tem bandas muito estreitas ou bandas abrindo, que aí é onde entra até um detalhe importante, é que a banda de Bollinger, de novo, você vai, quando o mercado está com a banda muito espaçosa entre ela, você tem muito provavelmente o mercado, obviamente, bem, com bastante oscilação, porém lateral. E aí nesse cenário você consegue até encontrar algumas oportunidades dentro desse tipo de estratégia. Fechou fora, depois fechou dentro, ó, fechou fora, depois dentro. Mas aí você não tem muita amplitude para ir porque o mercado está lateral. Uma das coisas que eu não gosto da galera, que não tenho nada contra ninguém, não é que eu não gosto da galera, mas eu não gosto desse tipo de leitura que as pessoas trazem da banda de Bollinger, é que, por exemplo, fechou fora e depois voltou na média. Cara, eu não vou ficar entrando em trade para sair pegando médiazinha, entendeu? Saindo só com isso aqui. A gente, quando vai entrar numa operação, aí é onde já entra um pouco do gerenciamento de risco. Eu não entro numa operação para tentar pegar pouco ponto. Eu vou tentar sempre pegar o máximo possível. E não vai ser esse tipo de estratégia de fecha fora, fecha dentro e zera na média que vai me abrilhantar os olhos, né? Não vai me encantar. Não é isso que eu quero ficar fazendo e não é isso que eu recomendo que você fique fazendo também. Quando a banda está estreita e ela faz essa movimentação, a gente diz que isso aqui é abrir a boca do jacaré, por exemplo. Você pesquisar em qualquer lugar da literatura que fala sobre a banda de Bollinger, você já vai ter ouvido em algum momento sobre o movimento de abrir a boca do jacaré, que é isso sim mostra o início de uma tendência. E aí nesse caso, você não vai operar
contra o fechamento fora da banda. Nesse caso, quando você tem a banda estreita e logo depois ela começa a abrir, você faz a operação a favor do rompimento da banda, ou seja, estava estreita, cara, rompeu a banda para baixo, começou a abrir, mas rompeu aqui para cima, sim, mas no momento que rompeu a banda estava estreita ainda, rompeu aqui para baixo, olhei para cima, já tenho bandas abrindo, cara, fiz a venda, mercado continuou caindo, a banda tá abrindo, cara, eu tô naquele trade que esse tipo de estratégia me proporciona. Quem gosta de operar a favor da tendência também consegue utilizar a banda de Bollinger dessa forma para encontrar o início de uma tendência. Eu até postei recentemente um vídeo do Oliver Velez que ele traz muito essa percepção do mercado que está em consolidação, expande, está em consolidação, expande. Então, esse conceito você pode identificar através dessa estratégia de banda de Bollinger também. O mercado ficou estreito, começou a abrir a boca do jacaré, ele tomou direção numa única tendência. Óbvio que do momento em que começou a abrir a boca do jacaré, a gente viu que o mercado ficou bem errático ainda, né? Isso aqui poderia ter sido algum tipo de checkout ali para dar uma chacoalhada na galera, para estopar a turma e depois seguir adiante. Mas, de novo, é esse tipo de leitura da banda que você vai identificar como sendo... Pode ser algum tipo de filtro para ajudar você a identificar. Cara, realmente, estava lateral, tô entrando numa tendência, vou encontrar de alguma outra forma uma estratégia. Pô, vi que a boca do jacaré começou a abrir e, pô, vou fazer uma compra. Óbvio, de novo, gráfico parado, né? Nem gosto de ficar fazendo isso. Mas essa é uma forma de você ler a banda de Bollinger para identificar oportunidades no mercado. E vamos para outra agora, que é um padrão que ele já não vai tanto com o perfil de alguns de vocês, que é o seguinte: o FDE, fecha fora, dentro, fora. Isso é um padrão de continuação, que se você puxar na literatura de padrão de candle, você sabe que quando você tem um candle de alta, pô, tá vermelho, eu vou dar um exemplo de queda, só porque a cozinha já tá vermelha. Tive um candle de queda, e aí depois ele tem uma pequena correção e depois cai. Quando você tem essa sequência somente com um candle, ela também funciona. Isso aqui é um padrão de continuação. Na queda, você faz essa venda stop aqui acima. E aí, obviamente, você vem buscar um risco retorno melhor. Quando você tem isso acontecendo na estrutura da banda de Bollinger, você tem um fechamento fora da banda, depois outro dentro e depois outro fora. Isso é um padrão de continuação. E quando isso acontece nas limitações, nas extremidades da banda, isso é um padrão de continuação. Padrão de que o mercado está muito volátil numa única direção. Ou seja, ele teve um ataque comprador e aí teve uma defesa vendedora que trouxe o candle de volta para baixo. E logo na sequência, ele já teve outro ataque comprador sem perder aquela agilidade de fechar fora da banda. Quando o mercado fecha fora da banda, ele mostra pra gente que está acelerado, que está com muita velocidade, que o comprador, nesse caso do mercado de alta, o comprador está com fome, vamos dizer assim, né? E mostra que o mercado, consequentemente, tem potencial para continuar fazendo essas movimentações de alta. Obviamente, Amazonas fechou fora, fechou dentro e ele só fechou fora depois. Tecnicamente, galera, dentro das regras da estratégia, das regras do setup, isso aqui não conta, tá? Mas óbvio que, com o tempo, você vai de novo. O indicador, ele não é uma ferramenta para estar mostrando obrigatoriamente de forma cega o que você tem que fazer. Ele é uma ferramenta que vai auxiliar a tua tomada de decisão. Então não significa que você vá ignorar por completo os sinais de análise gráfica, direção de topos e fundos, onde que o mercado está indo. Você não vai ignorar isso. Então pode ser que por algum motivo você tenha visto que, pô, mas aqui, ó, repara, olha a banda. A banda já estava meio estreita, né? Começou a abrir, ó. Beleza, aí já vou pegar a venda no fechamento. Podia ter sido nesse, deu um calorzinho, depois continuou, mas que seja. Mas é importante que você saiba que existe esse FDF, é uma das formas de você ler bandas de Bollinger para você operar a favor do movimento. A banda de Bollinger, galera, é muito famosa por ser essa ferramenta de exaustão de movimento. E não que não funcione dessa forma, tá? Eu acredito tranquilamente que você pode sim utilizar a banda de Bollinger dessa forma, dessa categoria, para identificar a exaustão de movimento. Pô, ó, aqui fechou fora, fechou dentro. Deixa eu tirar essa cor. Fechou fora, fechou dentro. Pô, legal. Caiu quanto? Caiu 330 pontos, mas a galera gosta que pô, voltou na média ou zero. Cara, eu não gosto, eu não recomendo que você fique fazendo isso. Tradezinho para operei fora da banda para fechar na média. Eu não gosto de fechar na média, tá? Mas eu mostrei para vocês o fecha fora, fecha dentro. Mas você pode também levar em consideração o simples fechamento
fora da banda, porque é exatamente o momento em que ela está estatisticamente fora desse canal de negociação. Então você pode utilizar isso também, mas de novo, se a banda está estreita, você não me inventa de entrar em operação contra o fechamento fora, porque pode ser que você esteja pegando, ó, mas aqui fechou fora, vou comprar, e quando você não prestou atenção, a boca do jacaré está abrindo, você está entrando no pior momento da banda de Bollinger para entrar num trade de exaustão. O ideal é exatamente quando você tem uma amplitude um pouco mais interessante, tá? Você tem um mercado já com uma amplitude bem aberta. Olha só a distância dessa banda para outra, tá gigantesca. Olha a distância dessa para outra, tá minúscula. Olha a distância daqui para cá. Tá mais ou menos, aí aqui já começa a aumentar um pouco, mas mesmo assim, o melhor cenário para você pegar a operação de fechou fora é quando você tem a banda já com uma distância muito boa entre elas. Mas de novo, isso acaba saindo muito na subjetividade. O que é uma distância boa? O que é muito, o que é longe? O que é perto? O que é muito? O que é pouco? Obviamente, com o tempo você vai criando essa intimidade e também fazendo uma leitura geral do mercado, não somente da ferramenta de banda de Bollinger. Pô, tô numa região de suporte, eu vou mostrar até o final desse vídeo uma forma de você colocar até esse tipo de situação, esse tipo de leitura com uma média móvel. Você vai unir as duas leituras, vai ficar bem legal. Fica até o final e, obviamente, se você chegou até aqui, digita bandas nos comentários para saber que você chegou até essa parte do vídeo. Não tá acabando ainda. Não esqueça de se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte: nas bandas de Bollinger, eu vou abrir a propriedade aqui. De novo, você começa ele com 20 períodos e você tem com 2 desvios. Quando a gente está estudando média móvel, a gente estuda o quê? Pô, quanto maior o período da média, mais relevante, mais o mercado respeita, né? Quando você traz isso para a banda de Bollinger, isso não funciona muito bem. Porque se eu colocar uma média de 200 períodos e puxar uma banda de 2 desvio padrão com uma média de 200 períodos, eu vou ter um mercado que na maioria das vezes vai ficar fora. Eu tenho uma banda de Bollinger mais lenta e ela não representa tanto assim aquele conceito estatístico de, pô, fechou fora, vou vender, fechou fora, vou comprar. Você tem um mercado que passa muito mais tempo fora, porque é uma banda de Bollinger mais lenta, porque ela vai levar em consideração uma quantidade maior de candles. Se eu colocar um 9 período, aí o oposto vai acontecer também. Mais raramente você vai ter uma banda de Bollinger que vai estar com candle fora. Não é impossível, você teve momentos em que isso aconteceu. De fato, ó, pô, o paviozão mostrou. Repara que a maioria dos pavios que a gente tem, ele tá para fora da banda. Mostra que quando o mercado começa a querer vir para fora, ele rejeita automaticamente ficar aqui. Então, o mercado já nem quer fechar lá. Parece que quando o preço tá chegando, ele já começa a querer voltar. E quando você tem uma banda de Bollinger de um período tão curto, você percebe isso de uma forma mais interessante, né? Você repara que ele não fecha mais com tanta facilidade assim fora da banda. Vou voltar para 20 períodos, porque agora eu quero falar sobre a alteração de desvio padrão, tá, galera? É o seguinte, ó. Ela vem padrão de configuração com 2 desvios padrão. Eu consigo ligar, por exemplo, uma banda com desvio padrão de 3. Isso significa que 99% das vezes, lembra que eu falei que 96 mais ou menos por cento quando tá com 2 desvios? Quando você tá com 3 desvios padrão, você tem uma banda de Bollinger que 99% das vezes o preço vai estar negociando dentro. Eu vou até apagar outra rapidinho, só para a gente focar nessa de 3. É muito mais difícil o mercado negociar fora dessa banda de 3 desvios. Não é impossível, mas é mais difícil. Isso pode te ajudar a filtrar ainda mais o tipo de operação que você vai fazer e onde que você vai fazer essas operações, porque você não vai ter tantos sinais de entrada porque o mercado fechou fora da banda. Você não vai ter com tanta frequência isso acontecendo. Isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, dependendo do seu operacional. Eu estou num gráfico de 5 minutos e você pode contar nos dedos de uma mão a quantidade de vezes no dia em que o candle fechou fora dessa banda. Então pode ser que em muitos momentos, se você for depender somente disso aqui para operar, talvez você não vá fazer nenhuma operação no dia. Até se a gente colocar aqui no gráfico de 1 minuto, por exemplo, ó, que tende a ser um gráfico mais errático, um gráfico com mais ruído, você vê que mais dificilmente ele vem fechar fora da banda. Acho que é até mais difícil ainda. Se você colocar um gráfico de 15 minutos,
pô, você pode ter até dias e dias que o mercado não fecha fora da banda. Isso pode, obviamente, se não vai me dar sinal nunca, qual que é a finalidade? Às vezes melhor não usar, né? Então vale a reflexão. E aí você tem o contrário também. Você pode ter essa outra aqui que já é com um desvio padrão. Vou até abrir a configuração para você dar uma olhada. Eu coloquei somente um desvio. Então repara que na maioria das vezes você vai ter uma banda de Bollinger e o preço vai estar trabalhando fora. Isso pode trazer mais ruído para você. Então você consegue, eu vou ligar as três agora. Você consegue, por exemplo, identificar aquela configuração que pro ativo que você negocia, pô, tô no gráfico do índice, mas pro dólar eu percebi que ele fica melhor com 3 desvios, no dólar melhor com 1, porque não é tão volátil. Vai, obviamente, pô, se você for operar o Bitcoin, por exemplo, o Bitcoin futuro da B3 aqui, que é volátil pra caramba, você vai ter algumas configurações que você vai perceber que vai fazer mais sentido pro estilo operacional que você quer, né? E tanto pro tempo gráfico que você utiliza também. Outra coisa interessante, que aí, de novo, eu vou apagar as outras demais, vamos ficar só com a de 2 desvios, que é a padrão, e aí eu quero te ensinar uma coisa legal. Vou colocar uma média móvel de 200 períodos. Eu vou deixar ela aritmética mesmo, apesar de eu preferir uma média exponencial. Vou deixar ela aritmética. Uma coisa que você pode fazer que vai te ajudar é você utilizar essa média como um filtro. Ou seja, se o preço está negociando acima da média de 200, eu só vou comprar se o preço vier para fora da banda por baixo. Ah, mas ele fechou fora por cima. Eu não vou fazer, porque se eu estou acima da minha média de 200, eu vou preferir as compras. Eu vou preferir aquele momento em que o mercado está em tendência de alta, porque tecnicamente, se eu estou acima da média de 200 períodos, eu estou numa tendência de alta. Então eu me sinto mais confortável em comprar quando eu tenho, olha só, o preço abaixo da banda de Bollinger e eu estou negociando acima da média de 200. Por exemplo, agora, o mercado está abaixo da média de 200, você priorizaria operações de venda. Ah, mas aqui você não teria feito, priorizaria algum tipo de operação de venda porque você está trabalhando abaixo da banda. E obviamente que você continua fazendo análise de topos e fundos, a direção que o mercado está indo. Quando romper esse canal de baixa, você muito provavelmente vai ter, se o mercado acelerar bem, candles fechando abaixo da banda e você não vai priorizar a compra. Mas depois que o mercado fizer uma movimentação saudável de queda e em uma correção, em um movimento de alta, ele fechar acima da banda de Bollinger, essa é uma operação de venda que você tem mais fatores a seu favor para executar essa operação de venda. Ou seja, eu estou usando a banda de Bollinger como uma ferramenta de exaustão a favor de uma tendência. Eu vou dizer que a minha tendência, quem vai delimitar a minha tendência vai ser a média de 200, e se eu estou abaixo dela, eu priorizo somente vendas. E qual que é o meu gatilho de venda? Fechamento de candle acima da banda de Bollinger. E aí você pode utilizar aquelas 3 estratégias que eu trouxe para vocês. Você quer entrar já no primeiro candle que fechar fora da banda, ou você vai esperar fechar fora e depois fechar dentro, ou você vai, por exemplo, agora, caso nessa movimentação de queda, ele deixa um fechamento fora, um dentro e outro fora para baixo, e aí você entra no padrão da banda de Bollinger de continuação, fazendo a venda, vendendo a queda. Uma das desvantagens dessa estratégia do FDF, né, do fecha fora, dentro, fora, é que obrigatoriamente você vai estar entrando na operação, como esse exemplo aqui de queda, você vai estar entrando na operação vendendo um fundo praticamente. Ó, corrigiu, caiu. Fechou fora, fechou dentro, fechou fora. Você vai abrir uma venda aqui embaixo, cara. Você vai abrir uma venda praticamente no final da movimentação que ainda existe. Óbvio que pode continuar caindo e não ser o final da movimentação, ser o início de uma grande onda, mas obrigatoriamente você entrando nessa estratégia, você vai estar vendendo no preço mais barato dos últimos minutos, muito provavelmente. E obviamente que o mesmo exemplo para compras no mercado aqui para cima. Ó, nesse exemplo aqui, fechou fora, dentro, fora. Obviamente que aqui vamos supor que não tem esse histórico depois, ó, caramba, você vai estar vendendo na máxima do movimento das últimas horas. O mercado vai estar aqui, cara, fechou fora, fechou dentro, fechou fora. Você quer pegar o início, a continuação dessa tendência, você vai comprar no topo desse movimento. Ah, mas depois subiu. Show de bola. Mas é uma coisa que você precisa ter consciência. Vai do seu perfil, não tem certo e errado. Tem aquilo que você acredita que vai fazer mais sentido para você. Tranquilo? Pessoal, me diz o que você acha desse indicador banda de Bollinger e de todas as estratégias que eu te falei aqui sobre como você utiliza essa ferramenta. Quem criou isso aqui foi John Bollinger. Tá vivo até hoje, uma lenda do mercado financeiro, trader quantitativo, fera, porque isso aqui nada mais é do que um estudo minimamente estatístico envolvendo desvio padrão, de uma média de dados, de um determinado
período, de uma determinada amostragem. Não vou me aprofundar nisso para não complicar a cabeça de vocês, mas é uma ferramenta muito legal, uma ferramenta incrível, e eu aconselho que vocês deem uma estudada e também que você se inscreva aqui no meu canal. Deixa o like nesse vídeo e comente aqui embaixo o que você achou. O YouTube está recomendando que você assista esse vídeo que está aqui do lado. Então, não ignore o YouTube, ele sabe o que é bom para você. Então, clica aqui nesse vídeo e vai lá assistir. Valeu, valeu, tamo junto, um grande abraço, tchau, tchau.